Bom, o pessoal que está me ouvindo aí, sejam muito bem-vindos, né? Enio, da Academia dos Diamantes. A gente está hoje aqui dando o start a realmente um negócio, né? Um projeto realmente fantástico. Estamos aqui com um convidado aqui que fico muito agradecido, né? Ricardo Guimarães, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que está sendo para mim, na verdade, um privilégio estar conversando com ele. E o objetivo dessa apresentação é exatamente dar o start aí ao Top 10. O que é o Top 10? O Top 10 é exatamente 10 perguntas que você gostaria de fazer para um líder, né, um líder renomado, um líder que conhece do mercado, e o Ricardo Guimarães tem experiência de sobra aí para poder compartilhar com vocês. A gente fez uma pesquisa, né, dentro da própria academia, né, da página da Academia dos Diamantes, onde a gente sugeriu algumas perguntas. Eu anotei várias perguntas. Dessas perguntas a gente fez aí um mix de perguntas muito interessantes e a gente montou aí esse top 10 para poder compartilhar desse conteúdo muito legal com vocês. Espero que vocês gostem muito. E, como eu falei, o Ricardo está aqui com a gente. Ricardo, tudo bem? Melhor impossível. Obrigado, Enio Alves, pelo convite, aí, parabéns pela sua iniciativa, né, pela Academia de Diamantes, muito legal, o mercado precisa disso e essa tua iniciativa ela permite que mais pessoas possam ter acesso à informação, né, diferentes visões, diferentes experiências e disso daí, obviamente, elas possam crescer profissionalmente, se desenvolverem, escolherem caminhos a seguir. Te parabenizo aí pela iniciativa e agradeço muito o convite de estar aqui. Tá? Já permitindo, saudando aí os nossos ouvintes. Com certeza. Show de bola. Mas assim, como eu falei, eu acompanho o Ricardo aí já desde 2000 acho que esse é 2006, 2007, né? Foi um trabalho realmente magnífico. E a gente não poderia começar melhor, né, esse projeto do Top 10 com uma pessoa aí que tem vasta experiência não só no mercado nacional, como no mercado internacional também. Então, em cima disso, Ricardo, a gente já vai começar aí dando um start rápido aí as perguntas, né, para que o vídeo também não fique muito grande, para a gente não canse aí as pessoas que estão nos ouvindo. E para a gente iniciar essa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, Ricardo. Como que você conheceu, né, o mercado multinível, há quantos anos você já atua, né? E uma coisa muito importante, né, com relação à família, né? Se a família apoiou você nesse projeto aí. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí sobre, né, esse seu início no multinível. Ainda bem que você definiu assim, o que você quer que eu fale da minha vida. Porque se eu começar a contar a minha história, meu amigo, a gente vai precisar de vários capítulos. Porque se tem um cara que está sempre tentando se reinventar, sou eu. Mas o meu primeiro contato aconteceu em 1975, me parece. Foi o seguinte, assim, minha mãe, ela foi distribuidora de uma empresa chamada Stanley Home Products. Ela basicamente era um time de poucos níveis, tá? Eu não tenho precisão para te falar, mas eu acho que eram 2 ou 3 níveis, uma coisa assim. E basicamente eram party plans, quer dizer, o que faz? Você reúne em casa, né? Aí você tem a anfitriã, pela anfitriã está fazendo a reunião, porque ela ainda não é da equipe, né? Então ela ganha brindes por ter chamado as amigas. Ela assistia aquilo. E era engraçado, porque nessa idade eu tinha 15 anos. E quando eu chegava em casa, cara, tava tudo tomado, aquela mulherada toda lá em casa, ocupando espaço, e eu achava aquilo um saco, né? Era horrível aquele negócio. Só tinha uma coisa de boa, só tinha uma coisa. É que para poder receber, né, as amigas dela, né? A minha mãe, então a anfitriã tem que servir salgadinho, né, suco, chazinho. Então, essa biscoitinha, essa parte era legal, que eu me empurrava, mas, cara, era terrível. Eu achava aquilo, eu odiava aquilo. Então foi ali que a coisa começou. Ao longo dos anos, foram surgindo as empresas e junto com elas as pessoas do meu círculo de relacionamento, poucas delas foram se envolvendo e vinham as propostas. Mas o que antes efetivamente, chamado assim, marketing de rede, aparentava para mim, era a quantidade de golpes. O que a gente via eram muitos golpes. Tá? Então, quando alguém se aproximava para falar efetivamente do que hoje eu posso dizer que seria um negócio legítimo, a minha reação a essa pessoa era de tratá-lo como alguém que está tentando vender uma fraude. Na minha ignorância, eu rechaçava aquela pessoa. Se eu gostasse dela, eu falei, cara, para por aí, porque vai estragar nossa amizade à toa. Chega, não quero, não fim de ouvir. E assim foram apenas 30 anos desse jeito. Então, se tem alguém que entende de rejeição de marketing de rede, me desculpa, pô, tá aqui um cara que realmente, sabe, por preconceito, ignorância, não importa, mas
rejeição até pela própria forma de ser apresentado. É um somatório de fatores. Eu vou analisar isso tudo. Porque houve uma mudança. E essa mudança acho que desperta a curiosidade. Como é que eu entrei, então? Já que 30 anos, né? Eu rechaçava qualquer iniciativa de marketing de rede. A resposta é muito legal. Mas algumas pessoas sabem por alto. Vou botar com detalhes aqui para te dar um furo de reportagem. Legal. Eu comecei a namorar com uma menina que estava no marketing de rede. Uma pessoa muito bacana, tá? Hoje está casada e tal. Mas o que acontece? Eu não tinha argumento fundamentado para poder demover ela da posição dela, tá certo? Falar abobrinha, acho, e aí? Vai resolver? Então, eu quis buscar argumento. E foi nessa que eu mergulhei para pesquisar. Então, na intenção de fazer uma boa ação, eu acabei entendendo a lógica, que até então eu não conseguia entender, porque eu não dava acesso, principalmente pelo preconceito, mas também fortemente pelo fato de que as pessoas não estavam preparadas profissionalmente para me apresentar aquilo. Porque o discurso era ruim. O discurso era muito parecido. Cara, eu acho um negócio legal aqui para a gente ganhar um dinheiro, como é que o cara está ganhando dinheiro? Tá, você é esquema. Entendeu? E se considerar que na minha vida profissional, já, não vou dizer no início, lógico, né? Mas lá, na fase final, aí, vamos chamar dos últimos 15 anos, desse período de 30 anos, eu já tinha uma situação profissional muito boa, né? O que o cara vinha para me oferecer, eu já tinha. Entendeu? Tudo bem, eu tinha emprego, eu tinha que trabalhar, ralar para aquilo, era renda linear, tudo bem. Mas, em termos de padrão, cara, o cara estava longe de ser, né, o que o cara se apresentava ali, então eu achava graça, entendeu? Então, o fato é que eu tive esse contato, e então, quando hoje eu ensino pessoas a essa profissão e tudo mais, eu posso dizer que eu passei por aquilo. Então, quando o cara tem uma rejeição, quando ele tem uma dificuldade, né, eu não sei o que, eu não estou falando na teoria, cara, eu venho dali. Né? É como se alguém, sei lá, que não é outro exemplo, sei lá, se um cara muito humilde, vence na vida, fica grande e está numa posição lá e está falando sobre sociedade, dinheiro, isso aqui, tal, o pobre. Se o cara nasceu em berço de ouro a vida inteira como berço de ouro, ele nunca vai poder falar com propriedade sobre a pobreza. Ele até pode falar, mas o cara que veio lá da pobreza, esse tem propriedade, porque ele sentiu com muito mais propriedade. Tá certo? Então eu venho dessa parte daí. E foi aí onde a coisa começou. Daí para frente, eu passei a ficar encantado e estudar o assunto com muito empenho. Eu descobri ali um potencial para resolver um projeto que eu queria ter, e aí eu me dediquei ao estudo. Sempre fui um cara que gosta de esmiuçar, né? Eu não gosto de ser muito ignorante, não. Então, se eu escolho alguma coisa para aprender, eu não gosto de tentar não falar bobagem. A gente se fala, né? Mas eu vou falar o mínimo de bobagem possível. Então, eu procurei ir a fundo. E aí eu procurei investir, e não poupei realmente, para poder ganhar esse conhecimento. Como eu não João ninguém no mercado, eu comecei a pagar por esse conhecimento e oferecer esse conhecimento gratuitamente. Foi assim que nasceu o blog do Superes, né? Então, através dele, eu passava para as pessoas aquilo que me custava muito caro para aprender financeiramente, de graça, artigo, deixava dúvida, dava uma palestrinha, tal. E assim eu fui ganhando, sendo conhecido pelo que eu fazia, entendeu? Essa foi a história do multinível. Só para matar a curiosidade, a empresa que eu acabei entrando, eu fiquei muito pouco tempo e saí porque eu achei que ela era muito mal administrada. Pouco tempo assim, acho que foi 2 ou 3 meses saí dela. Aí eu fiquei estudando mesmo, não fiz empresa nenhuma, fiquei estudando. Entendi, show de bola. Família, e a família, Ricardo, apoiou? Você falou da família, né? Bom, no primeiro momento, essa primeira empresa, eu construí rede com família. Família, amigos, pessoas que eu conhecia, gostavam de mim. Eu não tinha nem sabia fazer marketing de rede, entendeu? Apenas, é legal o marketing de rede, entrei na empresa. Aí que eu fui começar a ver a parte da empresa, treinamento que eles têm, tinha até um bom treinamento, os métodos. Só que na medida que eu comecei a aprender aquilo e tentar duplicar, eu falei, isso não é para mim, desse jeito não. Desse jeito não, pode. Isso aqui eu não me identifico com a linha ascendente, acabei terminando brigando com a namorada, porque ela queria, né, ela fortificava a questão do sistema de duplicação, que para mim era uma violência, aquilo dali não era meus princípios, tá certo? Então por exemplo, convite às escuras, quer dizer, você convida a pessoa para um evento que ela não sabe por que ela está indo lá para ela descobrir lá que é marketing de rede. Isso é absurdo, isso é um desrespeito.
Entendeu? Eu não gosto disso. Isso é desrespeitar a amizade. E muitas empresas, elas se baseiam ainda nesse método antigo, certo? Então, isso e outras coisas mais não funcionavam. Eu falei, estou na empresa errada, com a equipe errada, tá certo? O que é para fazer, eu não sei ainda, tenho que estudar e aprender. Claro, humildade eu tinha que ter, né? Não sei, vou aprender, vou pagar, vou aprender. Mas o que não é para fazer, eu sei. Foi de bola. Entendeu? Foi assim que a coisa aconteceu. Então a família ajudou nesse sentido, foram os primeiros, mas depois, ao longo do tempo, que ainda não tinha resultado, eu estava muito tempo investindo em capacitação e os resultados, na realidade, ainda não estavam vindo, a família se preocupou muito, porque eles conhecem a meu histórico, enfim, aquela coisa toda, e eu não estava tendo, digamos assim, a remuneração compatível com o tempo investido. Então, nesse sentido, eu tive uma certa resistência, sim, por esse ângulo, mas nunca por dizer assim, escolher um produto errado, uma empresa errada, entendeu? Ou se furada, os meus métodos nunca foram de encher o saco de ninguém, estragar uma amizade, pelo contrário, sempre foram para preservar isso e fortalecer isso. Então, essa seria essa resposta sobre família. Antes do multinível, Ricardo, você veio de que mercado? Você trabalhava em que área? Rapaz, você foi um terreno complicado, porque tem muita coisa. Eu vou tentar falar rápido. Tá. Eu fiz engenharia de telecomunicações e eletrônica, tá? Me formei, mas no último ano eu fui para informática, na PUC do Rio, me graduei em informática e trabalhei em diversas empresas multinacionais como ferramenta de trabalho e tecnologia, tá? Só que lógico que você faz aquela transição do técnico para a parte de business, e isso aconteceu comigo. Eu não usava a tecnologia pela tecnologia, eu gostava da tecnologia aplicada, sempre tive essa sacada, tá? E essa sacada viabilizou, então, que eu tivesse um crescimento profissional literalmente meteórico. E por quê? Porque eu sabia como usar a tecnologia em benefício dos acionistas da empresa. E eu também tinha um desenvolvimento já bom de relacionamento. Né? Então, na hora de implantar um sistema, uma tecnologia, enquanto muitas vezes a pessoa tinha resistência, porque implantar um sistema dentro de um departamento, o ser humano rejeitava, no meu caso era ao contrário, eu tinha um monte de colaboradores apoiando para aquilo dar certo. Sim, e a coisa funcionou bem. Tanto que depois, lá na frente, já na fase de gestão, inclusive eu até fui gerente de recursos humanos de uma empresa, da Ballantines, que é a Ballantines da empresa, é um produto da empresa. E durante um período de um ano lá. Entendeu? Então foi tecnologia, apoio à decisão, passei sempre entrando com essa parte. Aí depois chutei o balde, em 99, independência financeira. Aí acabou, não tinha mais patrão. Aí eu comecei a me reinventar, montei negócio próprio. Tinha um ano de férias, só fazendo expedição. Tinha um tal do ultraleve que eu usei, né, que é o barco voador. E aí comecei a viajar o Brasil todo com aquilo. Só não fui no Acre, Amapá e Roraima. O resto eu rodei o Brasil todo. Quer dizer, conheço o Brasil, posso falar que conheço. Depois eu comecei inventei um outro negócio maluco, depois eu fui, aí teve diminuição de venda, aí eu tive que reforçar a caixa, aí eu fui aceitei um trabalho de consultor das Nações Unidas, aí fui para Moçambique, voltei, fui chamado de novo. Esse trabalho ajudou a evitar o que potencialmente poderia ser uma guerra civil, foi muito legal, você vai ver um livro um dia. E aí logo após isso eu fui bolsa de valores, aí eu vendi o estoque de ultraleve, mais o dinheiro de ONU, aquela coisa toda, bolsa. Tive um certo resultado, um bom resultado. E aí, depois disso, eu comecei, então, com multinível, em 2006. Então, respondendo a pergunta, legal. 2006. Uma trajetória de muito ensinamento. Muita martelada no dedo, né? A gente conta a parte bonita, mas ninguém sabe as marteladas que você tem que dar para acertar, né? Verdade. Né? Bom, Ricardo, a segunda pergunta aqui. O que significa o marketing multinível para você hoje? Ou significa, né, a sua visão? Assim, eu poderia ficar falando 2 capítulos só disso, né? Então, mas assim, para mim, para o Ricardo Guimarães, é uma forma muito especial de eu poder ajudar mais pessoas. Com toda sinceridade, de coração estou te falando isso. Mas essa é a minha resposta para o Ricardo Guimarães. Esse sucesso, essa história, enfim, ter conseguido ter vencido uma série de coisas, não era duplicável, entendeu? E o multinível, nesse sentido, o marketing de rede, ele permitiu para mim ter um dispositivo que justificasse e pudesse, digamos assim, estar formatado para usar aquilo como veículo para passar conhecimento.
entendeu? Desde a capacidade de lidar com pessoas, de gerenciar seu tempo, né, de ter objetivos, ter metas, oratória, enfim, capacidade de venda, motivacional, desenvolvimento de relacionamentos, desenvolvimento pessoal, enfim, todos esses ângulos que essa atividade te dá do empreendedorismo que requerem que sejam exercidas para a pessoa ter sucesso, porque ela quer o resultado. Mas aí a pessoa diz, você tem resultado, você vai ter que fazer isso. Né? Então ela cria uma atmosfera para que nessa atmosfera as pessoas queiram ouvir esse ensinamento. Então, para mim, meu coração, foi realmente com muita seriedade, uma oportunidade de ampliar uma audiência e levar a essa audiência oportunidades, chances que elas talvez não tivessem acesso. Então, as pessoas normalmente elas falam comigo assim, pô, Ricardo, isso é muito legal porque tem gente que não consigo falar, mas a gente fala com você, dentro do limite do possível, eu procuro dar sempre atenção à pessoa. Né? Se ela está ali, ela está em busca de uma coisa e eu posso fazer a diferença na vida dela, eu procuro fazer. Não quer dizer que consiga sempre, mas de coração, às vezes uma palavra, uma sugestão, né? O que você acha disso? Acho isso, tal. Essa pequena contribuição, que para você é pouca coisa, mas para o outro pode fazer uma grande diferença. Então é nesse sentido, entendeu? Mas se a pergunta precisar ser respondida por um outro ângulo, eu estou aí para isso. Não, show de bola. Bom, Ricardo. Basicamente aquilo, a transição do pensamento de empregado, porque é aquilo que eu tinha, né? Tinha várias coisas legais que eu já tinha desenvolvido, mas ainda tinha mente de empregado. Durante a minha vida foi essa. E é aquela transição da mentalidade de empregado para uma mentalidade empreendedora. Basicamente, né, nesse sentido, tá? Entendi. Show de bola. A gente tem uma visão muito parecida. Bom, a terceira pergunta, Ricardo. Você já pensou em desistir? Conte um momento aí de desafio, tá? E também um momento de superação, assim, algo que você realmente, né, fez acontecer, vamos dizer assim. Conta um pouquinho da sua experiência aí pra gente. Tá, você sabe que eu tenho um blog, né? Vou fazer um merchanzinho, né? Tem um blog lá que é o Supere-se, eu escolhi esse nome, né? Então, exatamente porque eu acho que a superação é uma meta pessoal minha, né? Então, supere-se.com. Depois você bota o link aí pra galera. Mas, pode pôr aí. Então, esse Supere-se, eu acho que você, na minha concepção de vida, eu acho que a gente não deve ficar competindo com ninguém, sabe? Eu acho que o principal componente que você tem é você mesmo. Se você olhar o teu semelhante como tal, né? Ou seja, eu não respeito qualquer crença religiosa, dogma, eu tenho a minha, sou um cristão confesso. Então, um dos primeiros ensinamentos que eu aprendi é ser semelhante com a ti mesmo e a um Criador sobre todas as coisas. Então, eu tenho que olhar o meu oponente por um ponto de igualdade, um amor. Há oponente? Claro que há oponente, eu não estou invalidando a oponência. Mas você imagina um cara que vai, por exemplo, por uma luta, né, uma luta esportiva, tá? Ele não pode ir para ali querendo o mal do oponente dele. Porque energeticamente, bioenergeticamente, a coisa não está balanceada. Entende? Ele tem que ir para ali buscando o quê? O seu pleno potencial, para que se o pleno potencial dele estiver sendo exercido naquela luta, naquele dia, naquela hora, ele possa, eventualmente, vencer o seu oponente. Mas eu não posso querer prejudicar o meu irmão, desejar mal ao meu semelhante para que eu possa vencer. Isso não é legal. Legal. Faz sentido? Com certeza. Então, respondendo à questão disso, quando eu eventualmente vi situação que eu, por exemplo, tentei ajudar alguém para desenvolver um negócio e eu fui incapaz de fazer com que aquela pessoa fosse bem sucedida, aquilo me frustrou muito. Já aconteceu isso. Até eu ter a compreensão de lidar com isso, essa frustração, ela me desanimou muito. Hoje eu tenho uma compreensão mais distinta disso, tá certo? Mas esse insucesso, essa impotência e sendo percebida me fazia me sentir fraco e impotente nas melhores intenções de querer ajudar outra pessoa. Então eu sabia que
Aí é nessa hora da vontade de desistir, entendeu? Pô, mas eu não estou fazendo uma coisa legal, acabei atrapalhando ali, não sei o que, tal, entende? Então eu procurei, para não desistir nesse sentido, melhorar cada vez mais e aprender cada vez mais como evitar problemas, como, né, fazer coisas que potencialmente poderiam. Não estou imune, não, mas eu estou querendo apenas mostrar um exemplo. Outro, acho que essa profissão é igual montanha-russa. Quem entrou em montanha-russa sabe, você tem lá uma hora, daqui a pouco... Tem alto e baixo, entendeu? É uma coisa louca. Entendeu? É um jogo de emoções constante. Então, tem hora que você está super bem, tem hora que você vai para o fundo do buraco. É natural, ela é da profissão. Só que ela, comparada com outras profissões, talvez ela seja muito exacerbada. Então, eu já passei por esses buracões aí. Um outro buracão que eu gosto de citar. Por exemplo, você está num negócio, de repente um país fecha que você está operando na empresa. É um buraco, cara. Não. Né? Ou você está num negócio, de repente você descobre, como eu já descobri, eu achava que era uma empresa legal, não sei o que, de repente eu descubro uma falcatrua dentro da empresa. Pô, cara, você está dedicando, promovendo aqui, de repente você descobre um negócio sujo, errado ali dentro. Entende? É horrível. Certeza. E nessa hora você perde, não tem como. É uma quebra de integridade. Aí teu vínculo com aquilo vai se desfaz. Entende? Tanto que eu até fiz um jornal do Paulo, lá, o Lopes com Marte, uma vez um apanhado da história de uma empresa que eu participei, que foi o maior resultado que eu já tive, que eu coloquei lá, preto no branco, que eu vi de errado. Entendeu? No momento que aconteceu. Mas enfim, tanto que eu fiquei 4 anos sem trabalhar em outra empresa. Entendeu? Não fiz aqui para prejudicar uma e fazer outra. Eu falei a realidade, é isso que aconteceu, tal. Né? Um outro exemplo que foi mais recente, aconteceu com a questão das pirâmides. Foi o seguinte, o ano passado foi marcado, né, por uma série de golpes aí. E quando surgiu uma delas, em meado, assim, o piramideiro sempre teve a cabeça de piramideiro. Aquilo ali não tem jeito, é uma tribo, tá tudo certo. O que aconteceu de diferente no ano passado, diferente dos anos anteriores, é que essas tribos se misturaram. E isso aconteceu de uma intensidade muito grande e sem precedentes. E essa mistura foi uma mistura explosiva, uma mistura que ninguém sabia como lidar com aquilo, porque ela veio do improvável. Nessa ocasião, você começava a perceber empresas perdendo 20%, 30%, 40%, 50% do seu faturamento de pessoas que tradicionalmente aprenderam aquela profissão, nunca se meteram com coisa de errada, ou pelo menos se tiveram, foi por um período só para aprender alguma coisa, mas estavam ali, e de repente migrando, para cada um lugar, e causando dano. Então, quando eu olhei aquilo, gente que eu já tinha treinado, por exemplo, para fazer um trabalho certo, já tinha hospedado na minha casa, dentro do negócio, eu falei, cara, isso é curado, é igual por causa disso. Os caras assim, cara, aquela hora, eu falei, acabou. Entendeu? Então, para mim, naquele momento, foi um dos maiores buracos, se não o maior buraco dessa profissão. Só que olha o que aconteceu. Eu tomei a decisão, aqui em casa, eu estou aqui na sala. Eu tenho uma outra casa que é uma casa de hóspede, lá tem um escritório. Nessa época eu trabalhava, vou trabalhar, então eu tinha o escritório. Do escritório aqui para casa, né, que dá, sei lá, 100 metros, eu vim com essa decisão, né, já tal, e fui para o banheiro. Tomei meu banho, estava chateado, fui fazer a barba. Quando eu fui fazer a barba, não conseguia olhar nos meus olhos. A vista abaixava assim. Porque eu estava me sentindo covarde. Doía o fato da desistência. Doía a frustração de em sentido impotente. Mas mais do que tudo, o sentimento de orgulho que eu tenho por mim mesmo, que não tem nada a ver com vaidade, que eu falo que é o brilho, sabe? O que é o brilho? Esse sentimento que você tem da pessoa que você é, que você se transforma. Por isso é a questão da superação. Você cada vez sentir mais orgulho de quem você é. Isso não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com... Né? É uma busca, é um processo, não um evento. Então, naquele momento, eu estava me sentindo envergonhado. Eu não sou covarde. Mas eu estava me sentindo covarde. E aí, eu falei assim, cara, você vai ter que fazer alguma coisa. E foi naquele momento, então, que eu tomei a decisão de assumir um combate frontal, realmente a qualquer preço,
sem medir consequências, como você sabe, eu sou processado, ameaça de vida, blá, 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 e eu tomei a decisão. Não, por essa profissão, por esse mercado, por essas pessoas, pelo que isso pode oferecer, eu vou fazer um papel que tem que ser feito. O lixeiro não precisa gostar do lixo. Mas se ele for um bom profissional, ele vai lá e recolhe o lixo que ele está recorrendo. E foi isso que eu procurei fazer. Então, estiquei demais aqui, mas não, claro, a gente acompanhou, quer dizer, uma batalha muito grande, assim, lógico, não foi vencida ainda, mas, nossa, eu acompanhei, pude acompanhar, quando você foi no plenário, o negócio foi muito complicado, realmente. Um negócio que balançou para todo mundo no mercado, né? E a maioria das pessoas que são leigas no mercado, que não conhecem, né, o modelo de multinível, acha que, né, a pirâmide multinível é tudo igual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso numa pergunta. Eu era parte desse grupo, né? Só que eu era parte do grupo que não queria saber de coisa errada. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui, né? Essa pergunta até foi um rapaz que fez, eu gostei da pergunta, eu vou compartilhar com você aqui. Tá. A gente vive num país de grandes desafios a esse mercado pouco compreendido, né? O que você atribui isso? Você acredita que o multinível, né, ele ainda vai ser reconhecido como uma profissão no Brasil? Bom, acho que o principal problema hoje, a pergunta é muito boa mesmo dele, mas o principal problema, e vamos pensar isso em termos atuais, ainda que ele responda ao longo dos anos, mas agora é mortal, é a associação com o esquema. O maior obstáculo hoje que a profissão está vivendo é essa associação com o esquema. Tanto para quem tem rejeição do que seria um negócio legítimo, quanto a pessoa que está lá dentro tendo uma visão distorcida de que ele está fazendo um negócio legítimo. Então, o maior problema hoje são os golpes. Esse é o maior desafio que eu acho que nós estamos vivendo. Com certeza. O segundo problema, de certa forma, também já falei lá atrás, que é o quê? É esse baixo nível de educação empreendedora que nós temos no Brasil. É tipicamente, né, do neocolonialismo. Nossa, travou aqui. Neocolonialismo faz com que a gente tenha aqui no Brasil, né, ele ser um mercado consumidor de produtos de fora. Foi assim que foi feito, né, nos anos 60, 50, final dos anos pós-guerra, né? Para cá é basicamente o que a gente tem. Então, nós somos educados a sermos bons empregados, né, e sermos consumidores, né, mas não ser empreendedores. Então, essa transição de mentalidade, que ninguém com mais propriedade do Robert Kiyosaki, né, coloca nos seus livros e aponta, é realmente um grande desafio. É um desafio educacional. Tá? E a questão que você fala se ela vai ser reconhecida ou não, isso é uma questão de maturidade. Né? Leva tempo para gestacionar esse processo. Ele não é um evento, ele é um processo. Então, eu não sei te prever quanto, mas é um processo. E é longo. Infelizmente, se faz necessário que seja longo. Agora, dentro desse contexto, e sendo um processo de reconhecimento, né, e haver uma profissão pressupõe profissional. Você concorda comigo? Uhum. E eu vou te dar um dado alarmante. Isso é uma estatística de fora. De todas as pessoas envolvidas na atividade de marketing de rede ou marketing multinível, que é a mesma coisa, apenas 2% são profissionais. 2%. Então você vê que nós temos um problema sério aí, certo? Bom, desse 100%, nós temos apenas 8%. 8% ficou feio, minha mãe ouviu isso, ela vai brigar comigo. 8% de amadores, de aprendizes. O que é o aprendiz? É aquele cara que está ganhando as competências, tá certo? Para se tornar um profissional. Okay? 8%. Então, somando os dois, nós estamos falando de 10% das pessoas no caminho do profissionalismo ou já profissionais. Não vai fazer a pergunta para mim dos 90%? É complicado, né? O que é 90%? 90% são os posudos. Você sabe o que é posudo? O cara que tira pose. Tira onda. Boa essa. Você quer descobrir um posudo? Eu vou te dar a mentalidade do posudo rapidinho aqui. Olha só.
É. O cara te fala um negócio, você fala da oportunidade com ele, ele rapidamente, mentalmente, ele já pensa, não, tem 3 caras aqui que eu conheço que vão bombar, não sei o que, tal, beleza, parará, ele entra ali e não quer saber de sistema de duplicação nem nada, vai lá falar com os 3, descobrir que o negócio, porque ninguém quis, porque obviamente o cara não está preparado para fazer isso, tá certo? E aí a lista dele esgotou na cabeça. Esse negócio não funciona, isso é uma barra. É verdade. Né? Então, qual é o grande problema nesse sentido? Nós precisamos mover pessoas que estão nessa fase de posudo para a parte de aprendiz. Ou seja, se o discurso do aprendiz, ao chegar no mercado, ele é diferenciado e é mais bem treinado, você não traz tanta pessoa como posudo ou você rapidamente converte ele para ser um aprendiz da profissão. E aí o próprio processo de aprendizado e desenvolvimento vai conduzir ao longo do tempo para ele ganhar as competências e as habilidades para ele se tornar um profissional. Essa seria Show de bola. Não, legal, show de bola. Então vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui. Como que você caracteriza uma boa empresa de multinível? Que itens importantes você leva em consideração? Essa daqui eu até deixei nos tópicos para poder falar dos tópicos. Eu vou falar a minha visão pessoal, certo? Ok. Eu acho que uma empresa, ela tem que ser boa, ela ser multinível ou não ser multinível, no primeiro instante, é indiferente. Depois tem algumas questões do multinível. A empresa tem que ser boa. Multinível é uma modalidade de atividade para ela de remunerar e incentivar a sua equipe de seu braço comercial. Né? Então não tem como fugir. Uma empresa, por exemplo, você tem que ter um bom produto, reconhecidamente, que tenha um preço que chegue ao consumidor final, que há um mercado disposto para pagar para aqueles benefícios. Tá certo? De preferência, que não seja um produto inovador. Mas não quer dizer que tenha que ser um produto inovador. Deixa eu dizer a distinção de um de outro. Quando o produto é inovador, tá? É uma novidade, o braço de multinível é muito poderoso. Porque se fosse para a empresa lançar aquele produto com os métodos tradicionais e educar o mercado sobre a função, os benefícios e demonstração, porque tem aquela questão de você demonstrar, ficaria inviável, ficaria muito caro para uma nova empresa fazer isso. Então o multinível ele entra nesse contexto muito poderosamente para produtos inovadores, diferenciados. Mas não necessariamente tem que ser inovador. Você tem, por exemplo, na área de cosméticos, que o produto não é inovador, mas de alguma maneira houve a experimentação, sei lá, vamos imaginar um esmalte. A mulher passou lá o esmalte, gostou da cor, bacana, pensou legal, então não é inovador, o esmalte não é inovador. Mas, então por isso que eu disse que não tem que ser, mas é nesse sentido. Então o produto tem que chegar ao consumidor final disposto a ter aquele benefício, quer ele saiba, quer ele não saiba, que ele esteja disposto. Por exemplo, vamos falar de vitamina. As vitaminas, se você for no passado, não havia esse hábito que nós temos de consumo da vitamina. Quem viabiliza essa educação no mercado foi uma empresa pioneira do multinível lá, que foi daquela coisa de vitamina, a importância da vitamina, os benefícios da vitamina, a coisa começa então a ganhar massa. Então quem educou o mercado? Aquilo, tá certo? Vamos pensar por exemplo, a parte de emagrecimento, né? O conceito de shake, aquela coisa toda, é a mesma coisa, educação, certo? Então, é importante isso. A segunda coisa que eu acho, pesa para mim, é cultura organizacional. Qual é a cultura que está naquela organização? Uma empresa nova pode ter uma boa cultura dependendo do seu fundador. Eu não vou citar nome de empresa aqui, mas eu tenho uma empresa que é o concurso do mercado em termos de cultura organizacional. Né? A sua fundadora já faleceu. Essa empresa, ela dispara de qualquer uma outra. Por quê? Porque do momento zero em diante, ela construiu uma organização em cima de uma cultura. E foi extremamente zelosa pelos valores que ela trouxe para dentro da organização. Então, se as pessoas estavam, digamos assim, irmanadas naquela cultura, elas tiveram sucesso e foram incentivadas. Aquelas que estavam fora, ela detonou. E, no entanto, a empresa mais estruturada do ponto de vista de cultura organizacional, dentro dos princípios dela, que são corretos de ética, de valores. Eu nunca fiz parte dela, não, mas eu sou um estudioso, porque é um modelo de exemplo. Então, cultura organizacional é um negócio muito legal.
Com a cultura organizacional, você tem o que vai atrair de liderança para ela. Percebe? Se você tem uma boa cultura organizacional, você sabe que tipo de líder você vai atrair para ela. Se você tiver uma cultura organizacional de oportunismo, você vai atrair quem? O oportunista. Percebe? Então, a cultura, ela entra nesse aspecto, tá bom? Obviamente, gestão. Claro que a cultura organizacional depende da gestão, mas o corpo gestor que toca o dia a dia também precisa ser competente. Não adianta só porque é amigo, parente, bonitinho, tal, você está pisando na bola. Vai afundar a empresa, né? Como qualquer empresa. A capacidade técnica da empresa, por exemplo, de realmente lidar com as questões, né? Se a equipe de informática é boa, e aquela coisa toda, né? Todos os aspectos. A integridade, a empresa íntegra, realmente ela coloca, não, aqui não vai fazer coisa errada, aqui pode custar caro para fazer a coisa certa, mas aqui a integridade é fazer a coisa certa. Isso é uma coisa importante. Eu não me sinto bem num lugar com falta de integridade. Né? Já tenho uma experiência ruim, fora do multinível, inclusive. Ela está capitalizada para aguentar, né, o ciclo dela, para ela se tornar realmente... ela é uma ótima empresa, tudo está legal, mas ela não tem capital. Não tem o recurso, ela vai afundar. Isso faz parte da gestão, ter capital. A capacidade dela de expansão. Por exemplo, se ela entra num setor de um produto que seja sazonal, que seja limitada a capacidade de você produzir, se ela tiver um crescimento muito grande, ela vai implodir. Por quê? Ela não consegue suprir a demanda. Se ela gerar uma demanda pelo seu bom trabalho de divulgação, né? E, no entanto, ela não consegue suprir, ela vai colapsar. Por quê? Porque vai gerar insatisfação, porque não atendeu as pessoas, essa frustração vai jogar ela para o fundo. Então, basicamente, do ponto de vista desse sentido, e do ponto de vista que não necessariamente é da empresa, podendo ser da empresa, mas não necessariamente tem que ser, é que ela tenha realmente um sistema de treinamento. Um bom sistema de treinamento. Quando eu falei que era por mim, para mim, quando uma empresa não tem um sistema de treinamento, não pesa tanto. Ricardo, vou explicar por quê. Porque eu tenho uma habilidade para fazer qualquer sistema de treinamento para qualquer empresa. Aliás, eu vendo consultoria para isso, entendeu? Uhum. Mas tira o Ricardo do contexto e falando como conselho para qualquer pessoa do mercado, olha se realmente a empresa tem um sistema de treinamento. Porque é importante. Porque o sistema de treinamento, tem um planejamento de eventos, né? Os eventos são aquelas doses de energia que você vai realimentando de um evento para o outro evento, que faz com que o grupo não fique disperso e fique coeso. Então, eu recomendo muito essa parte de que a empresa tenha já um sistema de treinamento. Mas, para mim, é irrelevante, tá? Porque se não tiver, eu vou escrever o meu. Bom? E lógico que eu estou colocando isso, o sistema de duplicação também, tá? Poucas empresas têm um bom sistema de duplicação. Eu atuo muito nessa parte também. Tem um treinamento, mas não tem a duplicação, mas não tem um bom treinamento, né? E o treinamento é um negócio mais amplo. Bom? Com certeza. Nossa, que aprendizado estou tendo aqui hoje. Bom, vamos lá então para mais uma perguntinha aqui. A gente fez uma pesquisa na Academia dos Diamantes, tá, Ricardo? E dentre várias perguntas que tinham lá, uma delas era qual que era o maior desafio que as pessoas, né, elas tinham com relação ao multinível, né? E o tema retenção foi colocado como o maior desafio, né? Que orientação que você pode dar sobre esse tema, né? Como que a pessoa consegue, por exemplo, ter uma melhor retenção da rede dela? Bom, a pergunta é excelente. Realmente, se não o maior problema, é um dos maiores problemas, né? A partir do momento que já assumiu que a pessoa já entrou no negócio, realmente a retenção, se ela se retém a pessoa, significa que ela continua acreditando em atividade, a tendência de fazer isso é que ela venha ganhar as competências, os resultados e a coisa vai. Mas na prática isso não acontece, né? Então o índice de desistência é muito grande. Isso é uma palestra inteira, tá? Eu vou tentar ser breve, porque tem até material meu, depois eu vou citar no final, que trata desse assunto. Se você levar a pessoa ao sucesso, você retém ela. O que faz a pessoa não ficar é ela não ter sucesso. Não ter resultado, né? Não é verdade? Basicamente seria o divisor de águas. Mas para não deixar assim tão num buraco negro, né? Eu vou dizer, mas então por que as pessoas não têm sucesso? Aí volta aquela história, lembra? O discurso, a mentalidade de posudo, a falta de profissionais suficientes no mercado para poder preparar esse mercado,
a ausência de sistemas de treinamento. Aí começa, entendeu? Um problema muito sério é a questão em estabelecer expectativas. No meu treinamento, tem um treinamento também, nesse que eu vou fazer referência, eu falo muito sobre essa questão da Fórmula 1357. O que é isso? É você estabelecer as expectativas corretas. Se você tem um discurso falacioso, o que é falácia? É você falar meia verdade, né? Omitir fatos, né? Uma verdade distorcida. Né? Se tem um discurso que não é 100% íntegro, 100% legítimo e verdadeiro, ele é parcialmente verdadeiro, e a pessoa entra no negócio confiando em mim, que fiz aquela apresentação para ele, e ele não logra êxito, no pensamento dele tem as seguintes hipóteses. Esse cara me enganou, porque a coisa mais lógica é ele transferir a responsabilidade para terceiro, não é verdade? É verdade. Mas se ele gosta muito de mim, tem uma pessoa que é muito querida, ele não vai conseguir conviver com essa história que eu fiquei enganando ele, então eu falei, esse negócio não funciona. Não é isso? Com certeza. Né? Então o que acontece? E a terceira, que é a mais difícil, depende muito do nível de evolução e consciência que a pessoa tem. Ela vai falar assim, eu fracassei mesmo. Eu não tenho competências, eu sou incompetente para isso. Entende? Qualquer uma das três é sabor amargo. Então, como é que você resolve isso? Estabelecendo as expectativas corretas. O que você quer que eu faça? Que eu explique tudo aqui um pouco longo ou depois eu falo para o pessoal descobrir onde está a informação? Mas basicamente, o que você prefere? Você que manda. Então, eu vou falar rapidinho, depois a gente vai lá. Fórmula 1357. É como você vai conversar com as pessoas, tem que ser verdadeiro. E a verdade é, o seu primeiro ano no negócio é um ano de aprendizado. Você vai entrar num trabalho como um estagiário, cujo objetivo final seu é chegar no final de um ano com um negócio em ponto de equilíbrio. No primeiro ano, você está ali recebendo como estagiário, onde você está aprendendo para trabalhar. Eventualmente pode estar ganhando e deve ganhar. O parte do negócio é você chegar no lucro. Mas o que você ganhar tem que reinvestir. Tem que reinvestir na sua capacitação, nos eventos presenciais, nos livros que você vai comprar, na manutenção de você estar com o produto, para você experimentar o produto, poder usar o produto como amostra para dar de presente, fazer todo o trabalho que tem que fazer, de revenda, se deslocar. O teu lucro para vender o produto é assim, você gastou isso aqui, você deslocou o telefone, não importa, isso faz parte do teu processo de aprendizado de como vender o produto. Então, esse primeiro ano, essa é a expectativa correta. Se o cara quiser essa realidade, isso ele vai ter no final do ano um negócio que se equilibra. Então, se ele vai com a expectativa correta, você está ali do lado dele, acompanhando em cada um dos passos, você tem um aprendiz ali. E no final de um ano, o cara está com as competências. Terceiro ano, desenvolvido dessa maneira, espere você receber no teu projeto de multinível o equivalente que você ganharia no teu mercado de trabalho, na sua atividade que você tem. Se você é um enfermeiro como enfermeiro, se você é médico como médico. Ah, Ricardo, o enfermeiro não ganha muito menos que um médico. Claro, verdade. Mas o network do médico não é diferente do network do enfermeiro, em termos do ponto de vista de credibilidade. Quando ele fala, a autoridade do médico é diferente da autoridade do enfermeiro. Né? Como se diz profissionalmente falando. Então, ainda que convivam no mesmo espaço físico. Tá certo? Então, com 3 anos, vai ganhar, mas espera-se ganhar o equivalente que ganharia no que faz lá fora. Desde que fazendo isso, pelo menos, com 10 horas por semana, todas as semanas. Acontece isso. Com 5 anos, ganhar muito bem. Quanto é ganhar muito bem? Eu não vou dizer que ganhar muito bem é X, Y, Z, ganhar muito bem. E com 7 anos, classe internacional. Aí o cara realmente está na classe internacional. Com 5 anos, ele já está um profissional. Com 5 anos ele se torna um profissional, desde que feito dessa maneira, desenvolvendo dessa maneira, com essa mentalidade, com essa consciência, tal, ele chega lá. É o que eu tenho promovido muito para o meu grupo também, que eu falo sempre para as pessoas, né? Tratar o multinível como se fosse uma universidade mesmo, né? É um processo de evolução aí de 4, 5 anos para você aprender realmente, entrar para o mercado. A grande diferença é que na faculdade você vai entrar e estudar para poder se qualificar. No multinível você entra, se qualifica e ainda ganha dinheiro. Pode ser que você se formando, a hora que você está se formando, você pode estar com uma renda aí bem superior ao que o mercado de trabalho te ofereceria se você tivesse acabado de formar numa faculdade normal, né? É isso. Ano passado eu dei palestra em 4 faculdades, tá?
sobre multinível, pirâmide, empreendedorismo, lei da atração, eu misturo um pouco de cada coisa e tal. E eu gosto muito do jovem, né? Porque dá para perceber esse meu prazer, né? Que eu tenho de passar ensinamento e tal, eu gosto disso. E a gente vê que na audiência, tinham grandes grupos, né, assistindo, mas que e o ambiente universitário, que eu venho com a proposta do multinível lá, ele contradiz um pouco do que a própria profissão está ali, porque cada um vai aprender uma profissão, você é advogado, engenheiro, o que for, né? E de repente vem um cara, olha, você é empreendedor, dentro do próprio ambiente, é persona não grata conceitual, né? E eu sempre falo, olha, cara, olha só, isso aqui é uma oportunidade de você aprender a ser empreendedor, um empresário. Mas não invalide tudo que você está fazendo aqui, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você tem aqui é a oportunidade de se desenvolver num profissional, numa profissão que você escolheu, que pode viabilizar para você os recursos para você investir no seu negócio de empresário, no seu aprendizado de empresário e a construção de um negócio. Essa história de que, chuta, não, se o resto é só multinível, eu já vi muita gente quebrar a cara. É verdade. Então, meu discurso sempre foi esse, entendeu? Olha, use 10 horas do seu tempo por semana para aprender competências e habilidades que você vai precisar para qualquer coisa na vida. Essa atividade vai precisar que você aprenda até saber vender, saber recrutar pessoas. Se não tem uma empresa que não tem que contratar um funcionário, você aqui vai aprender a recrutar uma pessoa, onde eles estão, trabalhar em nicho, todos esses conceitos naturais, né? Ter planos, objetivos, tal. Então, isso é uma escola de empreendedorismo. Olhe como tal, 1 ano para você, então, se desenvolver. Então, estabelecer as expectativas. Agora, também com a expectativa. E você diz pro cara, não, eu vou ficar rico aqui 3 meses, vai bombar, tá tudo. Caralho, você frustra. Então, é a coisa do posudo, né? Então, temos que diminuir os posudos. Com certeza. É isso aí. Vamos lá. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Na verdade, uma dica agora sua, né? O que você faz para que as pessoas entendam a importância do sistema de treinamento? Bom, eu digo o seguinte, se a pessoa está determinada a aprender, ninguém contém ela. Ter ou não ter sistema de treinamento, ter nada, ela vai aprender. Que aí é a motivação dela, a determinação dela. Ela não sabe onde está a resposta, ela vai achar. Ela vai quebrar a cara, ela vai fazer, tá certo? Agora, se você quer aprender do modo eficaz e mais efetivo, você tem que ter um treinamento e seguir uma metodologia, né? Que vai desde o sistema de duplicação e o treinamento das habilidades e competências associadas a você fazer aquilo. Eu gosto, tudo que eu faço, eu gosto de falar com analogia, né? Então, acho que a analogia a pessoa pega bem, né? Eu falei a história do posudo, né? Então, ficou um exemplo ali, né? E tal, né? Então, vamos lá. Faz de conta o seguinte, você quer aprender a dirigir um carro, tá bom? Você pode perfeitamente pegar um carro e sair tentando aprender por conta própria, sem instrutor, sem ninguém do teu lado. Não. Vai chegar uma hora que você vai aprender a dirigir o carro. Faz sentido? Faz sentido, né? Mas a questão é, grandes chances são que vai te custar caro. Você não bateu o carro, né? Bater em alguém, ser preso, atropelar alguém, tá certo? Você vai aprender, mas a que preço? Será que não vale mais a pena você entrar numa autoescola, que tem alguém ali preparado para te habilitar, legalmente autorizado para te ensinar, para que você possa, através daquela metodologia que ele tem, de te ensinar a se desenvolver como alguém que vai dirigir o carro, você fazer, e no final da história você está dirigindo? Os 2 caminhos vão te fazer dirigir. Mas eu acho que dói muito menos o segundo. Então, o sistema de treinamento é isso, é entrar na autoescola. Com certeza. Entendeu? Eu acho assim, eu gosto muito de citar isso. O sistema de treinamento mais o sistema de duplicação é que nem um mapa de tesouro. Ele aponta para você como é que você chega lá. E se um sistema de treinamento é muito bom, né, e o sistema de duplicação é muito bom, ele aponta com muito mais precisão para você te ajudar em mais detalhe para você chegar lá. Se ele for exageradamente detalhado, ele vai ficar exageradamente grande, difícil de você até ficar ali seguindo. Você concorda comigo? Mas o verdadeiro mapa do tesouro, que permite você sair daqui ao tesouro, é o próprio caminho em si. Show de bola. Né? Sensacional. Vamos lá.
Vamos lá, vamos terminando aqui. Uma pergunta que me fizeram também, como atingir sua lista quente sem ter resultados, né? Porque a maioria das pessoas, elas reclamam sobre isso, né? Ah, eu estou entrando no negócio, estou tentando apresentar o negócio, mas eu não consigo atingir minha lista quente, todo mundo quer saber quanto que eu estou ganhando. Como é que você consegue atingir a sua lista quente? Desculpa, problema do posudo. É. Entendeu? Por quê? Mesmo o cara ainda, talvez, na posição de aprendiz, ele ainda está tirando onda de posudo. Porque ensinaram para ele para ser posudo. Não, tira onda, gasta o que você não tem, muda de roupa, compra um relógio, compra um carro, não sei o que, tira onda. Quando, na realidade, quando o cara consegue fazer isso, ele faz. Quando ele tem crédito, ele se endivida, depois se ferra, porque isso não é certo. Se ele, entendeu? Tem outro que vai comprar posição, aí o cara investe uma quantidade, não sei o que, começa a tirar onda. Posudo. Porque, na realidade, o que você tem que ter é humildade nessa hora. Cara, não sei, estou aprendendo, quero aprender junto com você. Pô, vamos aprender isso juntos. Eu não tenho nada com isso. Mas olha só que interessante. Olha o fulano de tal. Olha vamos te apresentar um cara com que eu estou aprendendo com ele. Então você, na hora, vai apontar para os profissionais. Você usa os recursos de terceiros. Coloca aquela pessoa, olha, aquele cara ali está me ensinando. Olha o que ele tem a dizer. Eu achei legal o que ele está falando. Eu quero aprender isso. Então você sai da frente. Entende? Quando o sujeito, naquela hora, quer tirar onda de posudo, ele que quer ficar na frente da câmera. Não. Se tem um cara bom lá atrás, eu sou aprendiz, o que eu vou fazer? Não, olha só. Tá vendo ali, ó? Eu saio da frente. Ele vai deixar de me ver, vai ver o cara. Mas se eu ficar, não, o negócio é o seguinte, o negócio é muito bom. Entendeu? Pô, acabou. Você não tem. É falso. O que você está se apresentando não é verdadeiro. Recurso de terceiros. Tem um treinamento profissional BRIA, eu falo muito sobre recursos de terceiros, entendeu? Então, humildade e usar recursos de terceiros. Resolve, assim, ó. Show de bola. Bom, agora eu vou fazer. Causa os principais problemas da nossa atividade que a gente tanto reclama. Entendeu? Nós somos os causadores. E depois ficamos reclamando. Isso é verdade. Então, mais uma. Por exemplo, o cara quando está começando, em 2007 eu desenvolvi o site libertice.com. Não é o blog, o blog é Superis. Os dois nasceram juntos, mas primeiro nasceu o blog, é o Superis, depois veio o Libertice. Libertice.com, com hífen. O que é aquele site lá? Já está na versão 3. Ele é uma sequência de vídeos que eu apresento a lógica do multinível. A primeira versão que eu tinha aquela história de alguns videozinhos que eram conhecidos, que era daquele negócio do cara que carregava balde, né? Pipeline, né? Encanamento. Tinha vídeo do Kiyosaki, enfim, tinha o Team Sales. Eu fui evoluindo aquilo, que também era de coisas de terceiros, eu não tinha ainda, né, uma habilidade para poder falar. Hoje não, hoje é material meu. Tudo que está ali sou eu falando, né? Então, o que é aquilo ali? Ali é uma ferramenta de terceiros, no caso sou eu, fazendo terceiros, agindo como terceiro para os outros, que eu coloco gratuitamente para todo mundo poder se valer daquilo ali como uma ferramenta de trabalho. A minha equipe usa aquilo. E outras equipes que já me conhecem, que eu recomendo, estão usando aquilo. Nada mais é do que dizer o seguinte, olha, o sujeito vai apresentar a oportunidade dele, antes dele falar sobre oportunidades de negócio, que um grande problema é que as pessoas não entendem o que é a nossa atividade, a gente encaminha para o Libertice, para o cara ver o Ricardo Guimarães lá, com a história de vida dele, né, ali tem provas, são provas mesmo, tipo reportagem no SBT Repórter, foto minha no Globo da Economia, blá blá blá, um monte de coisa que eu vou apresentando, para montar uma lógica construtiva para que no final eu diga o seguinte, olha, conversa com a pessoa que te apresentou isso aqui, que ele tem uma oportunidade para te apresentar. Entendeu? Como eu fiz aquilo de tal maneira, o que acontece? Muitas vezes as pessoas me procuram também. E eu pergunto, como é que você chegou a mim? Ah, foi por causa do Libertice. Quem é que te indicou o Libertice? Ah, não, eu pesquisei no Google, aí, isso aqui, tal, beleza, aí eu vou conversar com o cara. Né? Agora, não, foi o Enio que me indicou. Bacana, e qual é? Faz de conta que eu não estou lembrando qual é o Enio, nem nada. Mas qual é a empresa que o Enio está? O Enio está na Coca-Cola, faz de conta que a Coca-Cola seja multinível. Tá bom? Aí eu vou falar assim, a Coca-Cola, né, tá certo, então é uma empresa legítima, bacana, legal, ele tem uma proposta boa para você. Ou então ele vai falar que tá lá na Chucola. Eu falei, epa, Chucola aí não é... Entendeu? Cuidado, você está entrando numa roubada, avisa aí pro Enio, pede para ele me ligar, porque isso é furada, entendeu? Então ele acaba agindo por um monte de coisas. Mas o fato é, ao invés de você tentar apresentar a sua oportunidade para o seu prospecto, é ele te pedindo para que você apresente a oportunidade que você escolheu. É uma inversão de valores. E quem é que viabilizou isso? Terceiros.
A credibilidade é um cara que tem um histórico para poder falar ali, emprestando essa credibilidade para que você possa ter sucesso no início da sua carreira. Show de bola. Bom, vamos lá então. Vamos para uma pergunta aqui agora que na verdade é uma especialidade sua aí nos últimos meses, né? Conta pra gente, Ricardo, o que você caracteriza a diferença aí de uma pirâmide financeira para um marketing de rede legítimo aí, né? Pra gente elucidar a cabeça aí do pessoal que nos acompanha aí para poder entender um pouquinho mais na hora de analisar uma proposta e fazer parte de um projeto. Bom, o ponto de partida que a gente tem como dificuldade no Brasil é que há uma ausência de uma legislação específica para detalhar o que é uma pirâmide financeira. Aqui tipifica, olha, pirâmide financeira é estelionato, 171, tá certo? Mas como é que se configura uma pirâmide financeira ou não, está faltando a legislação. Nós temos esse problema aqui, diferentemente do que é nos Estados Unidos, né, onde você tem estabelecido, por exemplo, no Canadá, Espanha também, tem alguns países que já estão se disponíveis. Lógico, todo mundo sabe que está tendo uma iniciativa, né, aqui no Brasil de se ter uma lei que estabeleça os parâmetros claros de o que é e o que não é. Então, a gente tem essa necessidade. Mas vamos analisar o que eu vou falar pela minha experiência de estudioso. Como eu presto a consultoria para as empresas que querem querem operar nesse mercado, por exemplo, ela quer mexer no plano de compensação. Então, ela quer mexer no plano de compensação, é uma coisa séria, legítima e tudo mais, mas ela está, peraí, será que isso aqui que eu estou querendo é legal? Quem me sugeriu isso aqui foi o meu líder, tal, mas e a legalidade disso? Então, o Ricardo Guimarães oferece esse tipo de consultoria. Então, aonde vem a minha experiência? Estudar casos lá de fora e ficar sempre acompanhando o que está nisso. Isso faz parte da minha área de estudo. Então, eu vou falar para você baseado no que é. Se as pessoas quiserem contestar, elas têm todo o direito de contestar. Mas eu tenho como provar o que eu vou falar, tá bom? Então é o seguinte, a base que tudo começou em relação à legitimidade ou não é o caso Amway, que aconteceu, né, lá atrás, nos Estados Unidos. Então, citei aqui o nome de uma empresa. E através dessa história que se estabeleceu os primeiros parâmetros. E a partir dali, as leis, então, foram sendo apuradas e aprimoradas. Ou seja, houve aquele que eu falei, amadurecimento do mercado. Então, o mercado americano está muito mais maduro, nem se compara com o mercado brasileiro. Tá bom? Uhum. Nesse sentido, existe um órgão regulador lá que é o FTC, que é o Federal Trade Commission, né? A Comissão de Negócios Federais, né? Seria uma entidade de comércio. Então, é ela que regula, digamos assim, as atividades comerciais que existem no país. E o multinível é uma atividade comercial. Lá existe uma segunda entidade que é chamada SEC, Security Exchange Commission, que é a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, CVM brasileira. Ela cuida da parte de oferta de investimentos. E a oferta de investimento, ela é regulada. Ou seja, se você vai investir em alguma coisa, tem que haver uma regulada. Esse mercado é um mercado altamente regulado. E por que ele é regulado? Para que você possa dar algum tipo de segurança, controle e auditoria nas operações para que não haja uma fraude. Não quer dizer que não vai haver fraude. Há fraude. Tem que ter escândalos aí acontecendo. Mas é necessário que haja um certo controle para que a coisa não fique solta. Então, em alguns casos que a gente vê lá fora, os principais, a gente vê muito a SEC. Mas é quando a oferta, ela apesar de ter produto ou ter serviço, ela literalmente está caracterizado uma grana sobre grana. Quer dizer, é um Ponzi feito em multinível. Tá bom? Entendi. O FTC, ele trata dos casos que não se caracteriza necessariamente essa jogada do dinheiro pelo dinheiro, mesmo tendo produto, mas mais nas questões comerciais que estão envolvidas. Então, é o mais ameno, que aí entra com um termo de ajuste de conduta, acerta isso, acerta aquilo outro, muda o discurso, leva uma multinha aqui, parará, e a empresa continua. Mas se cai na SEC, meu amigo, já era. Se cai na SEC, é morte certa, não sai. Caiu ali dentro, morreu. Então, uma das coisas que tem que ser considerado é o seguinte: a atividade fim da empresa, a atividade fim dela, literalmente está levando ao mercado um produto ou serviço, fala sempre que produto é serviço junto, que realmente está mudando a vida das pessoas, e essas pessoas esquecem o negócio, o meio que o produto é comercializado, mas o produto em si está melhorando a vida das pessoas, há um desejo das pessoas, independente de estar dentro ou fora da rede,
desejoso daqueles benefícios, disposto a pagar por aqueles benefícios, independente de qualquer possibilidade de ganho que a empresa possa oferecer. Observa aqui que não se trata de quantos por cento tem de pessoas fora da rede que estão comprando produto. Não é isso. A questão é, aquele produto tem de fato um mercado desejoso a pagar por aquele benefício ao preço que está sendo oferecido? Sim ou não? Isso é uma questão fundamental. Ou o produto está sendo utilizado como um motivo para justificar todo o restante. O negócio. Essa sutileza faz toda a diferença. Então aí o produto é um produto de fachada. Essa é a pergunta que o FTC vai querer fazer, de cara. E se o FTC ele começa a ver o motivo, e na percepção dele, uma primeira camada, a percepção dele de motivo é que é uma fachada, opa, vamos conversar. Aí entra a segunda camada. Olha, ele começa a falar aqui, começa a falar ali, pergunta as informações da empresa, tal, vê o comportamento das pessoas, dos responsáveis pela empresa nessa reunião, e a partir disso, o FTC diz, olha, você vai ter que corrigir isso aqui, aquilo ali não está legal, faz-se um termo de ajuste de conduta. Mas, se o FTC percebe que naquilo há dolo, aí ele aplica o rigor da lei. E o que quer dizer isso? Ele passa a cobrar daquela empresa especificamente, não do mercado, mas daquela empresa que está sob pressão, o rigor da lei. Aí ele vai querer saber exatamente quanto foi vendido para fora da rede, tal. A empresa não consegue, ele ferra com a empresa. Essa é o que acontece. Então, outra coisa que são... Aí nessas reuniões, o que é analisado? As coisas que a gente já falou extensivamente no desafio multinível que eu fazia com o Gluais, né, e tal. Ficou muita gente ali. E é o quê? A taxa de inscrição pode cobrar? Pode, desde que ela esteja dentro de um princípio de razoabilidade, $100 é considerado razoável, mas desse valor que é investimento, você não pode pagar ninguém na rede. Então, para ter acesso ao escritório virtual, o primeiro evento, material de treinamento, caderninho, login, não importa. Até mesmo a amostra do produto. Esse daqui é um investimento para entrar no negócio. Isso aqui é investimento. A palavra investimento. Disso não pode remunerar ninguém além da empresa. Se pegar isso aqui, gerar ponto para a rede, pagar alguma coisa, está mexendo com uma coisa, com um sistema de pirâmide. Entendeu? Detalhezinho. Mas aí você tem o plano de compensação é sustentável, ou seja, do que a empresa arrecada naquela operação, o fato gerador é a venda, né? Então ele vendeu, sei lá, isso aqui, vendeu esse mouse. Da venda desse mouse, dessa operação, eu vou ter meu custo, né? Vou amortizar investimento, vou ter que fazer empresa. Depois eu tenho o envio e tal. E me sobra o que eu quero, uma expectativa de lucro para a minha empresa dessa transação de venda, tá certo? Desse percentual do lucro, eu vou dizer, essa é minha e essa daqui eu estou disposto a pagar para a rede. Ok? Claro que isso aqui não pode exceder 100%. Se esse percentual, somado aos custos reais, ultrapassa os 100%, o que está acontecendo? Você está criando um sistema Ponzi aí. Você está tirando dinheiro das novas adesões para justificar a remuneração dos que já estão. Se diminui a aceleração de entrada, colapsa. Tem muita empresa no mercado aí assim. Entendeu? Entendi. Produto de fachada. Sei lá, a empresa está remunerando 80% de comissionamento. Pô, peraí, 80% de comissionamento? Entendeu? Então, não é nada. Se você está com 80% de remuneração, 90% de remuneração, o produto está entrando como desculpa. Tá certo? Então, entende-se assim como razoável, dependendo, se uma empresa nova entra no mercado, ela tem que entrar com um plano de compensação pagando um pouco mais, para ela se tornar atrativa com relação aos que já existem. Então, empresas mais antigas, elas tendem a pagar menos. Empresas mais novas, para se tornarem mais competitivas, elas tendem a pagar mais. Mas não, ela trabalha ali dos 45%, sei lá, até os 65% ali. Mas se sair dessa faixa, já começa a chamar a atenção, entendeu? Serviço tem mais margem do que produto físico, né? Mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Você acredita em multinível de serviço, cara? Desculpa te cortar. Você acredita em multinível de serviço? Cara, eu não gosto de fazer.
Porque eu acho que ele... Sabe aquela coisa da fronteira? Por exemplo, você tem um espaço grande para trabalhar. Agora, se você começar a se aproximar da fronteira da legalidade, você está na faixa de conflito. Eu gosto de paz e tranquilidade, eu não quero ficar na área de conflito. É uma pena, porque o mercado não está maduro ainda para isso. Agora, eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu sou cotista de uma empresa que está fazendo produto e serviço, mas eu não faço a parte de divulgação desse negócio. Tá totalmente legal, mas, cara, eu passo o tempo inteiro puxando a rédea do dono. Opa, segura! Ele é um cara muito sério, muito competente, tem amor, o negócio dele de 20 anos lá. Então eu seguro e ele para não chegar perto da cerca. Porque chegar perto da cerca não significa que cruzou a cerca, mas é que aí começa a ter problema. Então não vale a pena, entendeu? Então, eu acredito sim num mercado maduro, regulado, entendeu? Tudo arrumadinho, tal, aí é legal. Mas a gente está num terreno muito minado para isso. Entendi. Tá? A última coisa em relação a essa pergunta é o seguinte, o discurso. Qual é o discurso que está sendo feito? Muitas vezes você tem uma empresa legítima, paga no plano correto, tem um produto que tem aceitação, está tudo dentro dos conformes, está tudo desenhado bonitinho. Aí vem uma equipe com uma cultura de discurso errado, entra nessa empresa e começa a praticar um discurso errado. Claro que o discurso pode ser errado até da constituição da empresa, certo? Dos próprios fundadores da empresa. Mas vamos dizer que seja uma equipe trabalhando erradamente naquele discurso. O discurso do pique rico, o discurso não sei o quê, não sei o quê, ela aqui, tal. Se o discurso está irregular, ele vai chamar a atenção também. Então, nesse caso, uma cultura organizacional e uma gestão adequada vai fazer o quê? Opa, meu amigo, está falando bobagem aqui. Vou acabar com você antes que você acabe conosco. Entende? Então, o discurso é assim. Teve uma empresa que começou com um plano certinho, foi ano passado. O plano dela não tinha nada de errado. A única coisa que eu descobri que estava errado é que ela não estava vendendo com nota, mas depois eu fiquei sabendo que ela acertou isso, passou em final. Mas o discurso dela era o pior possível. Discurso irregular. Tá aí, tá sobrevivendo, tal, mas... Entende? Então o discurso também é uma coisa importante, tá? Entendi. Bom, então para finalizar aqui, para a gente fechar com chave de ouro, né, para o pessoal que está acompanhando aí, né, que vai acompanhar essa entrevista, né, deixa aí uma dica poderosa, abre o seu baú, a caixa preta, vamos dizer, e deixa para a gente aí uma dica poderosa para que as pessoas, né, algo fundamental, né, que pode fazer a diferença aí para os seguidores, aí, para as pessoas que acompanham a gente, né? Qual que é uma dica que você deixaria aí de ouro para o pessoal que acompanha a gente? Bom, eu vou deixar, a melhor de ouro que eu tenho para dar é convidar para as pessoas a seguirem o Superice, porque tem lá muita coisa, desde 2007 tem muito conteúdo. Para quem realmente quer aprender essa profissão e tudo mais, ele vai ter não só dicas especificamente de marketing de rede, mas até dicas de saúde e outras dicas complementares. Então o Superice é um blog que nunca, sabe, não promove empresa nenhuma. Eu nunca nem fiz captador de contato no Superice. Superice, você não chega lá e vou dar um e-mail que vou entrar na newsletter. Nem isso eu fiz no Superice, nem o Universo tem isso. Entende? Então tem muito conteúdo, tem muito... ali é o seguinte, ali é o meu depósito. Eu acho uma coisa legal, eu compartilho ali. Eu acho uma coisa legal, eu compartilho. Legal. Pensei em uma coisa, recomendo isso. É uma dica muito legal. A dica ultra poderosa e objetiva e rápida de resultado é o profissionalbrio.com. Deixa eu te contar, o profissionalbrio.com eu desenvolvi baseado no treinamento da Eric Ward, do Network Marketing Pro. Então, com a autorização dele, peguei aquilo, né, dei um banho de lógica, um treinamento presencial que eu fiz lá de 8 horas, eu transformei ele em 3 horas, e usando analogia com a história da aula do barco voador, do Flying Bolt, por exemplo, essa que eu falei da Fórmula 357, eu aprendi com ele, e tem outras mais. Então, esse material, basta se inscrever. Esse sim pega e-mail, é profissionalbrio.com, isso te aponta para dentro do Facebook, a pessoa curte, depois em seguida ela se inscreve, recebe o e-mail e começa a receber um e-mail por dia. Nos primeiros dias ela tem a introdução, depois no segundo dia ela tem o capítulo 1, 2, 3. Quando chega no capítulo 3, eu digo assim, ó, você gostou disso aqui? Achou legal? Tem algum comentário para fazer? Vai lá na fanpage, escreve alguma coisa que você achou e me manda essa informação que eu te mando no capítulo 4. O capítulo 4 é um dos mais legais que tem lá dentro. Ele ajuda muito na retenção, inclusive. E a partir dali, a pessoa continua recebendo gratuitamente os e-mails diariamente. Tem
Em 119 e-mails, todo dia ele vai receber uma dica diária. Você pediu uma dica, eu estou falando aqui de várias, uma por dia, selecionada sobre multinível, sendo passada para ele, tá? E no final vai ter mais. Eu só não tive tempo de colocar as, não sei, 200 e tantas que já estão separadas aqui, que eu tenho que alimentar a base de dados do Alto Lisboa, e eu não estou conseguindo dar continuidade por enquanto. Mas está separadinho, para eu estar lá, tá? O profissional brilho do capítulo 5, 6, 7, 8, 9, esse é vendido. E ele não é vendido, não tem uma página de compra que o sujeito vai lá e compra do nada e acha que essa página é escondida. Por quê? Porque eu ia usar o que eu tinha aprendido no marketing digital para lançar o profissional brilho. Mas quando eu vi o problema das pirâmides no ano passado, eu tirei meu produto. Porque eu não queria ver meu produto sendo utilizado para promover negócios que eu sou contrário. Eu acho ilegais. Então, para não me sentir meio Santos Dumont, que viu o avião dele ser, né, usado numa guerra, eu preferi, então, não oferecer um produto altamente poderoso que ensina realmente a pessoa a ter sucesso na prospecção, fazer um trabalho profissional e se desenvolver. Eu botei de duas formas. Eu botei uma parte inicial, que é até metade, que ensina ele a fazer a coisa profissionalmente. Mas a expansão propriamente dita, eu não ensino sem eu filtrar, analisar o perfil da pessoa. Quer comprar? Quer? Então, cadê o teu perfil do Facebook? Deixa eu ver aqui. Tá legal. Aí eu dou acesso à página de venda. Entendeu? E aí eu sei por quê. Porque o meu produto vai ajudá-lo a crescer, realmente expandir o negócio, mas de uma coisa que eu acho que é bacana. E ele já foi formado. Então, essa seria a principal. Agora, para não ser chato com você, tá? Eu fui por uma evasiva, eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar um coach aqui. Qualquer problema que você tenha, em vez de eu dar uma dica, você vai chegar para mim com algum assunto que não foi feito e me diz assim, cara, me dá uma dica aqui para esse problema, pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu vou trazer para você uma solução para a tua dica que não foi nem pensada previamente, que veio a queima-roupa. Se você quiser, a gente faz isso aqui agora. Senão tá tudo lá no Supera esse profissional brilho, tá bom? Não, tranquilo, Ricardo. Queria te agradecer de coração aí pelo teu tempo, tá? Eu sei que você é uma pessoa muito comprometida aí. A gente já tentou marcar aí na semana passada, acabou não dando certo. Mas assim, pro start, como eu falei, né, desse projeto aí do Top 10, né, das 10 perguntas com um grande líder aí, realmente foi muito enriquecedor. Acho que a gente está começando aí com chave de ouro, né, esse Top 10. E assim, agradecer de coração mesmo pelo teu tempo aí. Não tenho o que falar, né? Agradecer mesmo e espero que o pessoal que acompanha a gente aí pela página aí goste desse conteúdo que a gente vai disponibilizar para eles. Isso é o que eu também desejo. Eu novamente agradeço aí o convite. Eu queria falar só um pouquinho, Enio, sobre a questão do diamante, para finalizar. Uhum. Eu pareço aqueles caras que era radioamador. Você entregar a voz, gosta do assunto, vai falar muito, né? Mas não, é o seguinte, você escolheu com muita propriedade o nome, né? Escola de Diamante, essa coisa toda, né? Academia de Diamante. Perdão. Academia de Diamante, Academia de Diamante. Então, a gente fala assim, vou transformar em diamante, né? Transformar em diamante. Vou fazer uma pergunta para você. Diamante, ele esse diamante que a gente vê da joia, né? Não é aquele diamante industrial, né? A gente sabe como é que ele é feito de supressão, aquela coisa toda, do carbono e tal. Mas o diamante mesmo, é esse que a gente usa na joia, tá? Que é o que custa caro, tá certo? O valor dele, o preço dele é muito alto. O diamante, ele é fabricado ou ele já existe na natureza? É fabricado, né? Não, o diamante, a pedra em si. Ele já existe, né? Já existe, né? Isso. Ele é abundante ou ele é escasso? Escasso. Escasso. E ele é escasso e o que faz o valor dele ser alto é a escassez. Você concorda comigo? Uhum. Mas eu vou provar para você umas teorias minhas aqui. Ele é escasso, mas ele não é escasso à toa. Ele é escasso para achar. Porque ele existe em abundância na natureza. A escassez é dada pela dificuldade de encontrá-lo. Entendi. Tanto é verdade que eu estou te falando que na África do Sul, eu falei que em Moçambique, você acredita que na África do Sul eles têm minas de diamante? Quando eles encontram o diamante, sabe o que eles fazem? Eles armazenam o diamante, não colocam o diamante no mercado, só para que não haja uma oferta maior para poder manter o nível de escassez. Baixar o preço. Se você começa a ofertar, o preço baixaria. Por exemplo, se você andasse na rua
onde tem um cascalho normal de rua, né? E você encontrasse o diamante como encontra cascalho, o diamante, mesmo sendo bonito, ia valer o que vale hoje? Com certeza não, né? Com certeza não. Então a palavra aí é escassez por dificuldade de encontrar. E nessa identificação, o que acontece? Quando você chega e encontra, às vezes, um diamante, você vai poder passar, às vezes, por um diamante e nem vai perceber que tem um diamante ali. É verdade. Às vezes a pedra está ali limpinha, às vezes ela está com cascalho cobrindo, está debaixo do cascalho, às vezes ela está com metade cascalho, metade de diamante. Não é? Com certeza. Então, a questão é identificar. E a partir do momento que você... Vamos supor, eu estou com um diamante todo bruto, não tem nada envolvendo ele, já está lavadinho, já levei água corrente. Mas isso aqui não é o que vai no anel. Isso aqui vai se transformar no anel nas mãos de uma pessoa habilidosa que vai esculpir da melhor forma possível, e aí sim, ele vai ser aquela coisa que todo mundo acha lindo e maravilhoso, mas é depois de ter sido esculpido. Diamante ele é, do mesmo jeito. Agora ele se transformou num brilhante. Essa é a jogada. E se a gente entender isso, entender essa mecânica, a gente vai entender que no fundo, os diamantes estão todos aí, o problema é achar. Exatamente. Reconhecer. Né? E ajudar no processo de preparação para ele chegar nesse aspecto. E no fundo, somos nós criados à imagem e semelhança, todos nós somos diamantes. Não existe o que não é diamante. A questão é quanto tempo e como vai ser um processo para que ele realmente seja percebido como algo de valor. O cara que pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, a pessoa que está fazendo a coisa mais absurda do mundo, por exemplo, uma das coisas que eu mais abomino na vida é o quê? É maltratar a criança e maltratar animal. Cara, eu abomino isso. Mas eu pergunto para você, será que aquele cara tivesse a educação que eu tenho, as oportunidades que eu tive, o carinho que eu recebi, tudo, ele faria o que ele está fazendo? Claro que não, porque é impossível na minha cabeça fazer isso. Mas, no entanto, ele faz. Logo, ele faz por quê? Porque ele ainda não recebeu o preparo que eu recebi. Então, de alguma maneira, ele tem uma doença, ele tem uma limitação, ele tem alguma coisa ali que não está permitindo ele ser o seu pleno potencial de diamante. Então, nós somos. Não tem, Deus não ia fazer ninguém imperfeito, cara. Todo mundo. Né? A questão é como você lapida essa pessoa para que ela possa brilhar dessa maneira. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Realmente, já disse isso, repito, ele está de parabéns. Aí, essas iniciativas são muito bacanas. Que venham outros colegas aí que possam contribuir e compartilhar. Estarei atento, acompanhando aí tudo que eu possa aprender com os demais colegas. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. E a gente vai se falando. Obrigado de coração. Tamo junto. Tchau.